Agradecemos a palestra do Schopenhauer e, dando sequência à programação do seminário, convidamos o Alexandre Salles, um dos responsáveis pela criação do Geoparque do Araripe. Alexandre Magno Feitosa Salles tem graduação em Geologia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em Geociências pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade Regional do Cariri. Tem interesse na área de geociências, com ênfase em paleontologia e estratigrafia, atuando principalmente nos seguintes temas: Bacia do Araripe, Formação Santana, paleoturismo e turismo científico-cultural. Desenvolve atividades voltadas à educação patrimonial e colabora em desenvolvimento de projetos na URCA, UFP, CETEM, IFAM, SEBRAE, dentre outros. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite, a oportunidade de participar desse evento e poder contribuir mostrando o exemplo da implantação de alguns aspectos que nós utilizamos na questão do Geoparque Araripe, né? Nós vamos falar para vocês um pouco de como iniciou essa ideia, quais foram as bases que nós usamos, aplicando modelos de outros geoparques, né? E depois vou mostrar um pouco o que representa o Geoparque Araripe no conceito da rede mundial de geoparques. Tá bom essa altura aqui? Não provi bem agora, né? Então, a iniciativa de geoparque no estado do Ceará surgiu a partir de um convênio da URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, fica no sul do estado do Ceará, com a Universidade de Hamburgo, no ano de 2004, através do intercâmbio acadêmico alemão. Então, nesse sentido, nós trabalhamos com a Universidade de Hamburgo, tentando melhorar o Museu de Paleontologia da Universidade, que é o museu que hoje é o centro, é a pedra angular do Geoparque Araripe. E, no momento desse convênio também, foi feita uma proposta pelo superintendente do DAD ao secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, por que não fazer uma pesquisa no Estado do Ceará e ver as possibilidades e conhecer alguns geoparques na Europa e conseguir implantar no nosso estado, no Ceará, um geoparque a partir da rede mundial, que no ano de 2004, como o professor Schopenhauer mostrou, foi fundada, né? Então, essa atividade contou sempre com o apoio de um pesquisador, um geocientista, um paleontólogo da Universidade de Hamburgo, que foi o nosso consultor, e o nosso link com a Unesco, especialmente em Paris, né? Nós conseguimos visitar geoparques na Grécia, geoparques na Alemanha, porque nós não tínhamos noção, naquela época, do que era o geoparque. Então, nós precisaríamos fazer uma visita, conhecer alguns geoprogramas, conhecer os geoprodutos, né? E foi isso que nós fizemos. Na apresentação eu vou mostrar para vocês apresentar algumas ilustrações com esses geoparques na Europa. E depois nós passamos para as características do Geoparque Araripe. Bem, essa é uma visão do Geoparque Araripe, né, na sua porção superior. Foi escolhido como capa da application. O professor Schopenhauer falou dos requisitos, e um dos requisitos é fazer um relatório técnico-científico, onde fique demonstrado a importância geológica, paleontológica e os aspectos políticos, sociais, unindo a cultura, todas as características do território onde foi delimitado a área do geoparque. Próximo. Então, rapidamente, o professor Schopenhauer já falou a questão da quantidade de geoparques, com 17 países membros, né? E o Brasil faz parte dessa rede desde o ano de 2006. Os nossos trabalhos começaram no final de 2004, e em 2006 nós conseguimos a chancela da Unesco. Próximo. Aí
alguns critérios, né? Sempre é bom enfatizar essa questão, e essa apresentação vai ficar à disposição do evento, das pessoas interessadas também, não precisamos repetir, foi muito bem colocado pelo professor Schopenhaus. Próximo. E aí eu parto para o exemplo lá na ilha de Lesbos, na Grécia, do Geoparque, que hoje cedia a rede europeia de geoparques, né? Então, nesse geoparque, inicia-se com a visita ao museu, lá tem-se uma floresta petrificada, próximo. No museu, ao entendimento da história geológica, paleontológica da região, eis o exemplo de um sítio de visitação, uma árvore ainda petrificada em posição de vida, né? Esse é o foco do Geoparque na Grécia. Próximo. O exemplo de um quiosque num ponto de visitação, tenta-se usar elementos rústicos e naturais que mostram a identidade daquela região. Não precisa ser uma coisa ultramoderna, mas uma coisa que realmente não destoe da identidade cultural de cada ponto. Próximo. E os geoprodutos que estão no museu, inclui-se aí artesanatos usando rochas da região, bebidas típicas, tudo que pode receber a chancela do Geoparque, agregando valor e tornando-se um souvenir das pessoas que vão àquele lugar para conhecer a história geológica, a evolução daquele território. Próximo. Aí já na Alemanha, na pedreira de Messelpit, era um antigo lixão, e a partir dos estudos geológicos e paleontológicos, hoje é um território protegido e reconhecido mundialmente. Esse é o exemplo de um quiosque, né, um ponto de visitação. Aí as pessoas têm a possibilidade de olhar através de binóculos e olhar os locais que querem visitar. Em painéis explicativos, a pessoa junto ao painel. Notem que as informações começam bem abaixo, né? Então, por que será que tem informação do joelho ali do nosso amigo que está a observar os painéis? O próximo, porque a intenção é que isso possa ser observado também pelas crianças, né? Primeiro, o Geoparque tem que despertar a atenção dos pequenos, né? Um passeio agradável em família, aquela família vai descobrir o local foi escolhido como Geoparque, que características tem daquela região, e tem que ser interessante para as crianças. E isso é uma coisa difícil lá no Geoparque Araripe. Nós tivemos dificuldade, inclusive, de colocar o texto, que era muito técnico, numa linguagem que pudesse ser entendido por um leigo. Então, isso aí foi até um processo lento e não é fácil. Muitas vezes tem-se um mapa geológico disponível, o melhor o melhor do momento, por exemplo, mas é preferível, em alguns momentos, usar ilustrações antigas, coisas mais lúdicas, né? Que as pessoas possam se aproximar e não ter, primeiramente, aquela impressão que só um geólogo vai entender aquela informação. Próximo. Um outro ponto no Geoparque de Bergstrasse-Odenwald era um festival que estava tendo no Geotop. Esse Geoparque é interessante porque a cada ano, vocês podem ver nos panfletos, na foto acima, ele lança um novo Geotop, um sítio de visitação. Então, tem todos os folders, a folheteria, tem esse quiosque que eles levam para as festas culturais, e lá tem material, os livros do Geoparque, os mapas do Geoparque, a gastronomia do Geoparque. Próximo. E aí, o Geotop dito que, na verdade, a feição geológica era uma antiga geleira, e aí nós de rochas de granito, as pessoas vão fazer, principalmente as crianças, fazem competição na chamada Corrida nas Pedras. Também, próximo, tem toda a questão cultural. Esse granito é explorado desde o século II, esse material ia para Roma, então ajudou a construir a cidade de Roma. Então tem que unir, sempre que possível, a questão cultural com a questão geológica. Próximo. Um exemplo na foto acima de um ponto de visitação. Esse Geoparque inclui vários municípios. Em cada município há um ponto de visitação. E nesse ponto de visitação vende-se, distribui, faz a divulgação do Geoparque. E embaixo o simpático escritório do Geoparque. Nesse local tem a administração, dos guias, dos condutores, dos turismólogos, dos pedagogos que trabalham com o Geoparque, dos geólogos, dos geógrafos. Há uma gama de profissionais envolvidos nesse Geoparque. Próximo. E aí o exemplo de um geoproduto. Nesse Geoparque, as rochas principais são granitos e arenitos triássicos. Então,
a partir do bom vinho da região, eles batizaram o vinho de granito. Em todos os restaurantes do Geoparque tem-se esse produto, que é um geoproduto divulgando a região. E o selo da Unesco, que agrega um valor especial a cada produto. Imagine sair lá no Ceará na cachaçinha típica nossa, né? Então, também, recentemente, esse Geoparque lançou a embaixadora do Geoparque, que é a água mineral do Geoparque. Então, todas as pessoas que visitam o Geoparque recebem uma garrafinha da embaixadora do Geoparque. Então, você tem que encontrar elementos geológicos que possam realmente transformar e linkar as pessoas àquele território. Próximo. Outro geoparque já na região de Solhofen, né, onde se junta a questão do conteúdo paleontológico do Jurássico e a questão da litogravura. Né. Próximo. E aí um geoparque também na região de Rosmalen, na Alemanha, onde se tem basicamente a questão da mineração, e através da mineração se tem o conhecimento bio-lito-estratigráfico. Então, a mineração lá, na verdade, ajuda a construir a evolução geológica da região. E no museu eles tiveram a iniciativa de colocar, a foto está um pouco escura, de colocar cada patamar, o conteúdo de rochas e fósseis e mostrando toda a evolução, contando a história da região, bem interessante. Próximo. A nossa aplicação foi apresentada pela primeira vez no encontro em Lesbos, em 2005. Né? Próximo. Localização da bacia sedimentar do Araripe, na região limítrofe de 3 estados. Inicialmente, pensava-se em fazer um geoparque com a proposta que englobasse os 3 estados. Mas a questão de chegar em acordo com 3 estados seria uma coisa muito prolongada. Então, o governo do estado do Ceará restringiu a área. Nós não usamos toda a área da bacia sedimentar do lado cearense. Né? A bacia sedimentar tem aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados. Nós usamos uma área de 5 mil quilômetros quadrados. O suficiente para conter significativos sítios que demonstram a história da evolução geológica da região. Próximo. Mais um clique, por favor. O sul do Ceará, você pode dar mais um clique? O sul do Ceará já é um corredor e um polo do turismo, né? Temos lá o turismo religioso, o turismo cultural, o turismo de lazer e o turismo científico que vinha de maneira o turismo de crescente, englobando uma boa parcela. Inclusive o Sebrae, que faz estudos com relação ao turismo, comprovou que o turista que vai fazer ciência é o que mais permanece na região. Notadamente, né, uma pessoa que vem de um outro país, às vezes cruza um oceano, ela passa no mínimo de 7 dias na região e deixa mais recursos naquela região. Né, e é um turista que tem um interesse muito grande pela cultura e pela ciência. Então, é um turista que gasta, deixa dividendos naquela região. Próximo. Esse é o nosso mapa do Polo de Ecoturismo do Cariri. Aqui vocês podem ver o geoparque engloba, desde o centro ali, que tem a cidade de Santana do Cariri, até o extremo aqui que pega a cidade de Brejo Santo. Então, essa área foi suficiente para englobar todas as formações geológicas da bacia sedimentar do Araripe e o seu embasamento. Temos o aeroporto regional de Juazeiro, que favorece a visita das pessoas que vêm via aérea, né? E temos uma malha viária razoável, sempre em torno da Chapada, propiciando a visita e o conhecimento da geomorfologia, da geografia da área. Próximo. A bacia do Araripe é muito conhecida nacionalmente e internacionalmente, com várias publicações, inclusive revistas para o público estudioso, leigo. Sempre as pessoas estão interessadas nas descobertas e tem uma identidade paleontológica muito forte. Né? Próximo. Quem esteve à frente desse processo foi a Universidade Regional do Cariri, que tem a sede na cidade do Crato, cidade de aproximadamente 70 mil. Próximo. No Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, uma cidade de 8 mil habitantes, que guarda aproximadamente 7 mil exemplares fósseis da Formação Santana, e pertence à universidade, esse museu. Próximo. E o símbolo da paleontologia da região e do museu é a libélula fóssil, uma vez que, para se preservar como fóssil tridimensional, com características preservadas até da nervura das asas desse inseto, tem que ser uma preservação excepcional. Né? Então, esse é o símbolo da região, e a população, as empresas, muitas pessoas já se apropriaram desse símbolo para divulgar
Às vezes eu vejo coisas que eu fico até impressionado. Congressos, por exemplo, de odontologia, e tem a libélula lá no cartaz do Congresso de Odontologia, né? Quer dizer que já faz parte realmente da identidade da nossa região. Da nossa, porque eu sou de Fortaleza, mas me considero já um caririense. Próximo. Aí o escritório do Geoparque na cidade do Crato, por uma questão estratégica, ele fica próximo da universidade, né? Próximo. E uma das ações que foram feitas durante a implantação foram as constantes audiências públicas, onde nós convidávamos os prefeitos dos municípios englobados dentro do território, empresas, autoridades, secretários de Estado. Nessa oportunidade aí nós estávamos com 3 secretários de Estado, Ciência e Tecnologia, Turismo e Cultura. Essas reuniões são muito importantes. Próximo. Também fizemos uma audiência extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado, convidando o DNPM, IFAM e outros órgãos interessados. Próximo. Temos alguns simpósios internacionais voltados para o ecoturismo e a questão da paleontologia, como esse que nós fizemos na cidade de Juazeiro, onde nós enfatizamos a questão, a possibilidade da criação de um geoparque e convidamos pessoas que já trabalhavam, já tinham conhecimento e já tiveram participação no processo de formatação de geoparques. Foi uma reunião interessante e nós aprendemos muito com esse evento. Próximo. Então, no nosso caso, esses foram os fatores limitantes para a criação do geoparque, né? Sempre, em primeiro lugar, os recursos financeiros, né? O projeto de estrutura, a manutenção constante de uma consultoria linkada à Unesco, no caso, através do Serviço Acadêmico Alemão e do nosso link com a Universidade de Hamburgo. A possível desapropriação de terras em pontos estratégicos, isso não é obrigatório. Por vezes, o território escolhido como geoparque já tem áreas tombadas. Então, isso é fator decisivo na avaliação da Unesco. No caso do Ceará, o governo do Estado decidiu tombar os locais escolhidos como geotópicos e até desapropriar e pagar por esses pequenos lotes de terra. O próximo ponto é a implantação e organização do geoparque. Tem que ter um projeto de gestão, de legislação, de criação do geoparque e uma articulação muito grande com os poderes públicos, principalmente dos municípios, porque o geoparque, na questão do turismo, do geoturismo, ele vai beneficiar essas comunidades, né? Existe um turismo na região, mas há um foco na comunidade onde se localiza o sítio. E protocolos e articulação política com a Unesco em todos os momentos. Próximo. Um clique, por favor, amigo. Esse pontinho que vocês estão vendo no verde do semiárido nordestino, um clique, por favor. Mais um. É a Chapada do Araripe. Vocês conseguem ver o amarelo semiárido nordestino e tem um pontinho verde lá? Então, aquele ponto é a região da Chapada do Araripe, ou seja, um oásis no meio do sertão, né? Próximo. Mais um clique. Nós temos a primeira floresta nacional do Brasil, desde 1946, uma área protegida que engloba 4 municípios, e essa área da fauna contempla o território do geoparque. Próximo. Temos também sítios de valor arqueológico, com pinturas rupestres, em vários pontos da Chapada, ainda pouco estudados, um potencial grande para se descobrir a questão da história do homem cariri, porque o Araripe também é conhecido como terra dos cariris, né? A nação cariri. Então, essa nação ela habitou o Ceará, o Pernambuco, o Piauí, a Paraíba e o Pernambuco. Então, o cariri é um nome muito forte da etnia lá do local. Próximo. E as cerâmicas, os artefatos líticos, as descobertas são sempre fáceis, porque tem muito material na região do território do geoparque. Então, alguns geossítios são, além de sítios de valor geológico, são de valor arqueológico. Próximo. E a questão da tradição e da cultura do território, né? As danças, as músicas. Próximo. A questão do Padre Cícero, que o turismo religioso é muito forte na região. Próximo. Juazeiro do Norte recebe 4 romarias por ano. Juazeiro tem 250 mil habitantes e recebe 400 mil romeiros a cada romaria. Então, são quase 2 milhões de pessoas que passam no território do geoparque por ano, né? Inclusive, esse link da cultura, da religiosidade com a geologia foi feito na escolha do geotope em Juazeiro do Norte. Próximo. A questão das tradições, das festas do pau da bandeira, em homenagem
Acho que vocês já ouviram falar que a mulher que participa da festa e pega no pau casa antes do final do ano, né? Tem toda uma brincadeira em cima disso. Os homens não largam, quando eles largam, elas têm que ir lá tocar que elas casam até o final do ano. E quem sentar, casa até o final da festa. Próximo. E a questão religiosa muito forte, juntando o profano também. Próximo. E os brincantes, né? O Cariri é um povo muito alegre, muito brincalhão, participa dos reisados. Próximo. Tem toda essa questão que é chamado Caldeirão Cultural do Ceará. Então, isso foi um material levantado também em associação à geologia e à paleontologia. Próximo. Falando um pouquinho dos pontos de visitação, da hierarquia, como o professor Schopenhauer citou. Todos são geossítios, todos são geosites, mas o geoparque tem que escolher um roteiro de visitação e escolher pontos fundamentais que o visitante vai entender a evolução geológica daquela área. Dentro do geosite se escolhe os geotópicos, que são os pontos principais. Próximo. Mais um. Esse é o esboço simplificado da nossa região, né, desde o embasamento até o Cretáceo, passando por camadas do Paleozoico e do Jurássico. Próximo. E aí uma simplificação de uma coluna com as rochas da região que o geoparque sempre leva na sua itinerância, né? Então, para a Unesco, foi a primeira proposta onde um geoparque, os seus geotópicos, cada geotópico representa uma formação rochosa. E as pessoas que visitam essa região, se visitarem os 9 geotópicos da região, vão entender a evolução geológica da área. Ou seja, seus paleoambientes, suas mudanças e seu conteúdo fóssil, a sua biota. Então, essa foi a proposta do geoparque. Conhecer a evolução da vida, das rochas e dos continentes, da parcela da bacia do Araripe, que contribui aí até com a questão da formação do Oceano Atlântico, né? Próximo. Foram feitos os mapas com os geotópicos, né, de cada local. Próximo. E os geosites. Próximo. E no momento que nós fomos fazer a sinalização dos pontos, pensou-se em já colocar a geologia em destaque. Então, antes de colocar até mesmo a sinalização, esse é o exemplo do geotópico Granito, na colina do Horto, onde tem a estátua do Padre Cícero. E vocês não têm noção como a população devota do Padre Cícero. O Padre Cícero disse que as rochas do Horto iam virar pão. E o geoparque vai ajudar um pouquinho nessa questão, né? Então, as pessoas que vão até esse local, elas visitam uma ocorrência belíssima dos granitos, e elas têm que passar nessas fendas, nessas fraturas. Então, vocês imaginem 400 mil pessoas em 10 dias, passando nessas fendas, visitando e sabendo da história, como se forma um granito, a explicação geológica desse fenômeno, como ele se fraturou. Então, isso aí foi um ponto escolhido principalmente em função da visitação dos romeiros a esse local. Aí nós temos rochas metasedimentares, granitos e dioritos. Próximo. Já no Paleozoico, nós temos aí a bonita exposição da Cachoeira de Missão Velha, geotópico chamado Devoniano. Nós temos também condição aí de explicar um pouco a geologia estrutural, porque tem um ramo do lineamento principal. Nós estamos encravados numa chamada zona transversal, são 2 lineamentos importantes, que propiciaram a tectônica de teclas na bacia com rochas e grábeis, e nessa localidade tem essa possibilidade, e ainda tem um sítio arqueológico também. Próximo. Aí já passando para o Jurássico, quando nós estávamos linkados à África, ainda em ambiente continental, a chamada esquina do Brasil, né? Ali um pontinho vermelho com Libreville no Gabão e Santana do Cariri, próximo. E aí a floresta petrificada, que é uma camada de idade jurássica chamada Formação Missão Velha, lá, que é um geotópico no território do Araripe. Próximo. Aí nós passamos já para o Cretáceo, onde nós temos um sistema de lagos, e esse é o esquema que está no livro do Geoparque. Acredito que o governo do estado está fazendo todo o esforço para lançar o livro do Geoparque agora no encontro em Osnabrück, em junho. E tem um esqueminha mostrando a evolução paleogeográfica da região, e a influência lá em cima, vocês têm ali em azul, o mar começando a influenciar nessa região. O que intriga os pesquisadores até hoje é que a bacia do Araripe tem fósseis que representam o ambiente do ciclo transicional e marinho, né? Então, por onde veio esse mar, como aconteceu, que mudanças ecológicas causou essa influência marinha, tem a questão da tectônica, da fase pré-rift, rift, pós-rift. Então, todos esses fatos geológicos são abordados na evolução da bacia. Próximo. Aí um modelinho simplificado, né, mostrando que nós ainda estávamos linkados à África nessa fase aí. Próximo. E
O Dastilbe elongatus, que é um peixinho, que é o símbolo desse link da América do Sul com a África. Os mesmos depósitos e grande parte da fauna, e esse peixinho é encontrado nos dois locais. Hoje nós estamos aí a 5.000 quilômetros do que estávamos há 120 milhões de anos. Próximo. Aí, 3 cliques, por favor, amigo. Aqui o exemplo de uma lavra entre Santana do Cariri e Nova Olinda. São cerca de 1.500 famílias e 372 frentes de lavras mapeadas pelo DNPM. Então, essa atividade faz parte da cultura e é necessária para essa comunidade. Próximo. Esses fósseis são de excelente qualidade, uma diversidade, né, e um potencial de preservação muito grande. Então, nós temos uma rica biodiversidade do passado, que é linkado hoje com a Floresta Nacional do Araripe, mostrando essa geodiversidade que nós temos no território do Geoparque Araripe. Próximo. Aí uma sinalização já com as placas no geotope dos calcários laminados em Nova Olinda, onde existe uma placa no asfalto, que é um marco, e quando tem um acesso que, em geral, é bem próximo do asfalto, os pontos foram escolhidos também por causa do acesso, da possibilidade das excursões, das pessoas chegarem e ter facilidade de encontrar esses pontos. Próximo. Também temos a questão da exploração mineral, o polo gesseiro do Araripe. Lá na região, as empresas se mostraram muito abertas para isso, inclusive foi doada uma área de uma mina inativa, e é um geotope. Nesse geotope se entende como se formam os evaporitos na região, né? Há uma estreita cooperação com essas empresas. Próximo. A Formação Santana com seus nódulos, que é a mais famosa, onde as pessoas têm a oportunidade de descer uma escavação paleontológica lá em Santana, após a visita do museu, e tocar nos fósseis e até ter a experiência, né, de abrir um nódulo e, quem sabe, encontrar um peixe, uma tartaruga, parte de um pterossauro, que temos grande quantidade de ictiólitos na região. Próximo. Para vocês verem a preservação, aí o exemplo de um peixe, né, bem preservado, inclusive até o momento onde teve que ele inflou e estourou, e isso ficou preservado também, predando inclusive outro peixe. Infelizmente, esse material não está no Brasil. Próximo. O Geoparque também veio para trabalhar com da desaceleração ao tráfico internacional de fósseis. Nossos fósseis são conhecidos no mundo inteiro, né? Para vocês terem uma ideia de uma estatística, 7.000 fósseis de insetos desses calcários estão em museus no Brasil. 70.000 fósseis de insetos estão nos museus da Europa. Quer dizer, é um disparate muito grande, né? Então, através de alguns geoprogramas e do contato do pesquisador estrangeiro com o Geoparque, há um controle do que vai ser feito, do que vai ser visitado, há uma melhor cooperação internacional entre esses pesquisadores. Então, o Geoparque ele ajuda muito nessa questão do link, dos convênios que irão ser formatados entre as universidades, entre os grupos de pesquisa da região do Geoparque e os grupos estrangeiros, os pesquisadores estrangeiros. A ilustração de um pterossauro é o Cearadactylus. Próximo. Também a região tem uma capacidade aquífera muito grande, com 2 principais aquíferos, o superior. Nós temos 300 fontes de água mineral na região. E por causa de um pequeno basculamento, né, de 4 graus na direção norte, a maioria das fontes estão para o lado do Ceará. Por isso que o Vale do Cariri, no Ceará, tem mais água em relação aos outros estados, né? E temos o maior aquífero também do estado, que é o aquífero Missão Velha, que abastece todas as cidades que estão já distantes da zona da escarpa, né? Próximo. Então, essa região é muito visitada em função desse lazer de propiciar a pessoa fazer uma trilha na floresta, conhecer uma fonte, né? Esse é o Geotope Arajara, que é o chamado Riacho do Meio, foi doado pela Prefeitura de Barbalha, já tem uma estrutura de trilhas, restaurante, receptivo, guias. Próximo. E aí, como é o caminho de uma trilha dentro desse geotope, onde você percorre a floresta, conhece um pouco, sempre sombreado, a temperatura agradável, o canto dos pássaros, pode fazer uma observação dos animais. Próximo. E uma visão já do geotope do topo da Chapada, né? Formação Exu, que sustenta toda a nossa região. São arenites avermelhados, essa é uma foto de Santana do Cariri, entardecer, o próximo. E aí, você chegando nesse ponto, você tem icnofósseis, você conhece
a questão das fontes naturais, tem um restaurante, tem toda a questão cultural, tem uma capelinha lá, a cidade de Santana começou a partir desse local, então também linkando a geologia com o aspecto cultural da cidade. Próximo. E os programas, né? Esse é a oficina de réplicas do Geologia, que é um programa. Começamos a partir de um projeto junto com o CNPq e auxiliados pela oficina de réplicas da USP, e hoje a população de Santana, tanto os monitores como a própria população, as réplicas, recebe aproximadamente 22 mil pessoas por ano. Vocês imaginem que todo mundo que vai ao local quer levar um souvenir. E qual o souvenir que se quer levar numa região fossilífera? Um fóssil. Então, são 22 mil possibilidades que o fóssil agora não mais sairá de Santana do Cariri e vai gerar o quê? O conhecimento geológico para a sua população, que vai ao museu, estuda a paleontologia, quer fazer a réplica e vende essa réplica no museu. Então, associado à réplica, tem outros produtos, artesanato local próximo, e até alguns modelos, né, que nós descobrimos que alguns artesãos são verdadeiros artistas. E hoje eles fazem, por exemplo, um modelo de um dinossauro em torno de R$1.000 e usam só material reciclado. Quer dizer, então é realmente uma geoeducação, uma geoconservação e geração de renda. Santana do Cariri é um município muito pobre, a diária de um trabalhador é R$10. Então imaginem ele em 2 semanas receber R$1.000, né? Próximo. E também tem a questão dos outros produtos linkados aos fósseis. As pessoas da região entenderam que tem que ter essa identidade cultural. Então começaram a fazer bordados, crochês. Próximo. Artesanato de cipó, né? Essa é a Maria dos Balaios, ela é uma pessoa hoje muito conhecida na cidade. E depois que ela conheceu o museu, estudou um pouquinho de paleontologia e começou a fazer os produtos, a vida dela se modificou. É um exemplo da associação que tem hoje dos amigos do museu que trabalham com a questão dos geoprodutos. Próximo. E aí, a geotrilha. Treinamos os garotos da cidade, capacitamos os professores, fazemos um pequeno vestibular, e o museu já teve até 41 bolsistas. Então, esses bolsistas são conveniados com o CREA, com a prefeitura, com o CETEM, e o trabalho deles é guiar as pessoas no museu e externamente, com ênfase à mineração, à paleontologia e ao meio ambiente. Então, eles descobrem novas trilhas e guiam também no Geoparque. A universidade também tem bolsistas de vários cursos que são capacitados no escritório do Geoparque, mas quando se chega no local, o guia do Geoparque, ele explica o conceito de geoparque, mostra onde vai ser feita a visita, mas quando chega no local, o guia do geoparque para a sua explicação, e quem passa a conduzir é o guia municipal, o garoto ou a garota que foi treinado na comunidade, certo? Próximo. É um exemplo de uma lavra já parcialmente mecanizada, lá em Santana do Cariri. Vocês imaginam, mais de 300 frentes de lavra, a quantidade de fósseis que não são encontrados por dia, né? Próximo. Aí uma visita no grupo de escoteiros, onde eles aprendem como é que se faz a retirada, o corte da pedra, e podem trabalhar no rejeito e sempre encontram material. Inclusive, a gente faz até um desafio. Quem for lá na pedreira e não achar um fóssil em 5 minutos, ganha um prêmio, né? Próximo. Aí a visita agora à estrutura de um geotópico, onde a pessoa pode ver a questão da estratigrafia e ter contato com os fósseis. Uma foto lá de Santana mostrando que a identidade paleontológica é forte. Próximo. Várias campanhas foram feitas com a iniciativa privada também. Temos um parque lá, que é muito visitado. Às vezes, no final de semana, recebe 30 mil pessoas. E o slogan do parque, o ícone do parque, é todo voltado para a temática da paleontologia, né? E eles foram muito felizes aí quando lançaram esse slogan aí, que a gente espera por você há 120 milhões de anos, né? Ficou bem interessante. É um chamariz também. Próximo. Também o turismo tem tido um destaque cada vez maior a partir da chancela do Geoparque. Então, recentemente, nós participamos da Feira Internacional em Salvador, a BNTM, e não se vende mais a terra dos Cariris, e sim a Chapada do Araripe, Geoparque Araripe. E a procura foi muito grande, principalmente de grupos franceses, ingleses e holandeses, querendo fazer esse turismo fora de estrada, realmente fazer as trilhas, ter a experiência. Hoje o turista ele quer ter a experiência, ele quer vivenciar o que é que um geólogo faz, o que um arqueólogo faz, o que um paleontólogo faz. Próximo. Investimento
Investimos também nos folders, na folheteria, fizemos diversos tipos de materiais com linguagem mais fácil, com linguagem mais científica. Quando íamos para um evento, levávamos o folder mais científico. Para a distribuição na população, era um folder de uma linguagem menos técnica. Próximo. Aí mais um exemplo de um folder com os seus geotops. Próximo. O governo do estado do Ceará decretou, né, a criação das unidades de conservação do Geoparque Araripe. Foi um evento grandioso lá na região. Isso ajudou bastante a iniciativa. O Estado tem sempre que estar presente, assim como nesse momento o Estado está mostrando toda a sua intenção de abraçar a causa. Próximo. Depois da instalação da chancela, uma região que precisa muito de projetos, todos os projetos da universidade, todos os projetos do museu não foram negados, tivemos sucesso. E um primeiro investimento que surgiu agora, em função do Geoparque, já foi esse investimento de 61,6 milhões de dólares na região do Araripe, com a forte influência do Geoparque, onde 16 milhões são para a infraestrutura do parque. Uma coisa interessante é que o Geoparque Araripe, quando se mostrou para a Unesco potencial, nós não tínhamos o parque estruturado. Então a Unesco reconheceu o potencial, viu que através dos geoprogramas e dos produtos a população se beneficiaria, e assim, a partir da chancela, nós estamos conseguindo os recursos para infraestruturar o parque. Houve a conferência em Belfast, em 2006, próximo, e aí, junto com os colegas portugueses, recebemos a chancela do reconhecimento, já num momento bem festivo, próximo. E, para nossa satisfação, esse é o folder oficial da Unesco, né? E nós temos representado a libélula, símbolo lá da região da paleontologia, do Museu de Santana, que hoje está conhecida mundialmente. Então, são 55, né, outros geoparques que estão divulgando o Araripe. A tendência da estimativa da Unesco não é um turismo de massa da instalação, é que a cada ano, em média, isso ocorre na China e na Europa, 8 mil turistas estrangeiros chegam naquela região. Mas, reforço, é um turista que vem conhecer a cultura ou fazer pesquisa, né? Um turismo diferenciado, com possibilidades aí de investimento na cadeia do turismo. Próximo. Não poderíamos deixar de comentar aqui a ajuda que nós tivemos do Dr. Steininger, lá do Museu de Senckenberg, em todos os momentos. Próximo. Da doutora Margarete Patzak, que é a secretária, veio pessoalmente fazer a auditoria do Geoparque Araripe, como dois momentos importantes: a confecção do dossiê e depois o questionário. Esse questionário é bem extenso, muito minucioso, e o Geoparque pontuar com mais de 50%, a comissão vem analisar. Mas aqui eu tenho certeza que vai pontuar bastante. Só para vocês terem uma noção de uma pergunta lá, o primeiro tópico que fala assim: existe um geoparque próximo do seu território a mais de 600 quilômetros? Se sim, é a pontuação máxima. Então, nós estamos do lado de cá do oceano, né? E nós estamos a 600 quilômetros de vocês, com certeza, muito mais. Então, só para vocês verem que a concorrência na Europa e na China é muito grande. E a rede é uma tendência de crescer mais fora desses dois polos, né? Próximo. Também o nosso consultor, o professor Gero Rima, pessoa fundamental nesse trabalho. Nos tornamos amigos, conheci a universidade e várias propostas de trabalho agora entre a Universidade de Hamburgo e a Universidade Regional do Cariri. Próximo. E aí um pequeno resumo do que aconteceu na conferência de 2006, onde vocês podem ver que o que ficou decretado é que a rede precisa se desenvolver, precisa se expandir. Logo depois dessa reunião, no Encontro de Geoparques Europeu, também, em alguns momentos em separado, surgiu as chancelas do Irã, da Malásia, e agora, professor, já são 56 geoparques, porque a rede elevou alguns os mundial, né? Então é um momento, podemos dizer, político na Unesco, onde eles querem realmente que mais oportunidades surjam. E o Geoparque Araripe no continente americano, nós temos aí a possibilidade de ser o começo de uma rede de geoparques nas Américas, né? Assim como foi na Europa e na China. Próximo. E agora, em junho, na reunião de Osnabrück, há algumas intenções que vão participar como aspirantes a Geoparque. O professor colocou, o professor Schopenhauer, Geoparque no Paraná, Geoparque em São Paulo. Eu não sei se aqui já foi mandado um resumo para esse congresso, mas Geoparque em
na Bodoquena, e o Ceará lançou oficialmente a candidatura para sediar o evento em 2010. Então, estrategicamente, para todos os candidatos a Geoparque do Brasil, vamos torcer para que a reunião de 2010 seja no Ceará, e a gente espera vocês lá. Próximo. Então, eu desejo boa sorte e a iniciativa aqui, parabéns a vocês, e muito, muito sucesso para esse trabalho, e para todos vocês que vão participar dessa iniciativa e estão já participando. Obrigado.